Pessoal, bom dia a todos. Já é quase boa noite. Quando o Celso mandou uma mensagem falando do tema Novas Formas de Amar na Contemporaneidade, a primeira coisa que veio à mente foi: como é que eu vou falar disso? O Danilo acabou de dar uma sugestão aqui. Posso falar, Danilo? Deveria falar sobre o amor do André com o Rodrigo, a relação afetiva desses dois, carnal, visceral, psicológica, emocional, intelectual, tudo uma coisa só. E pensando como tratar o tema, né? A primeira coisa que me veio a mente, falei: caramba, como teorizar sobre uma coisa tão avessa à teorização, né? Tem nada mais avessa à teorização do que essa palavra amor, né? Não vou partir por isso. Aí, depois lembrei que na definição do tema, da novas formas de amar na contemporaneidade. E na definição do tema, há uma temporalidade também. Contemporaneidade. Aí comecei também a pensar como historiador também, amar. É algo atemporal ou temporal? Ele se transforma ao longo do tempo, sim ou não? Como historiador, a resposta quase que vem sozinha. É temporal, o amor se transforma ao longo do tempo. Consequentemente, temos formas de amar, não sei se são novas, mas elas têm, as formas de amar que nós temos hoje, elas são temporais, elas existem no nosso tempo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente questiona a si mesmo e nossos íntimos e pensando consigo mesmo, a gente gosta de pensar que o amor é algo que vem da gente, né? Que é construído da gente para o objeto amado, o objeto ao qual nós nos relacionamos. E você pensar, enquanto historiador, lembrar dos seus próprios sentimentos, que aquilo que você está sentindo foi historicamente construído, socialmente construído, na relação pela mídia, sistema de comunicação, familiares. Nossa, parece que uma ofensa tão grande o amor que eu sinto pelas coisas. Quer dizer, isso foi construído, uma coisa daquela coisa que vem de dentro da gente, né? Que é da onde que a gente, bem ou mal, idealiza esse amor. E da onde que vê esse amor idealizado em mim, que ainda subsiste em mim? Se ele é construído, né? Quem que criou esse amor de parte, de dentro? Como é que foi idealizado esse processo? Aí a gente precisa voltar um pouco no tempo e fazer o trabalho historiador aqui. A Idade Média e a própria impregnação do pensamento cristão durante a Idade Média cria um sentimento de amor que parte de uma essência superior a gente, que é Deus. Cria-se uma ideia que a unidade do amor está em Deus durante a Idade Média. E Jesus é o Messias que revela essa verdade, esse amor, e o amor está em Cristo. E todas as demais formas de amar desse período, elas ficam solapadas. Quando você vai nos textos medievais, você não vê outras formas de amor, não se fala de outras formas de amor durante a Idade Média. Fala do amor em Cristo. O amor sexual, o amor até pelo próprio objeto, do próprio ser humano não se fala, dele por ele mesmo. Das coisas que ele se relaciona não se fala. Os textos medievais são impressionantes. Todos eles se remetem a textos e a falas referindo o amor em Cristo, uma ascensão a Deus. Quando nós chegamos no Renascimento, aparece uma multiplicidade de textos enormes com uma nova forma de amar aparecendo, influenciado pelo humanismo e pelo individualismo. Então começa a se pensar o amor não como um ponto de vista ideológico, um ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano. Aparece o amor do ponto de vista humano. E, tentando ser sucinto, dos vários textos que falam sobre o amor do Renascimento, talvez os mais sérios, os mais chamativos, os que mais se comentam, ainda se resume ao Shakespeare, que teria para muito resumido o que era o amor. E aparece aí uma idealização do amor. Tem outros textos que também falam sobre o amor, não é só o Shakespeare que fala isso, mas eu estou tentando ser sintético no que eu preciso dizer aqui. E começa, nesse momento, nascer essa idealização do amor, de você procurar alguém dentre as várias possibilidades que nós temos, único, em especial. E essa ideia é retomada várias vezes, vários textos posteriores ao Shakespeare. Uma série de textos posteriores vai se falar sobre isso. A ideia é que existe alguém, nesse momento, é o amor heterossexual,
que vai corresponder a todas as minhas expectativas e todas as minhas frustrações, vai me completar de alguma forma e vai corresponder aos meus sentimentos da mesma forma que eu vou corresponder aos sentimentos dela. E esse amor, ele é interno, ele nasce de você para com esse objeto amado que você tem. E essa passa a ser a forma por excelência de amor que vai se comentar durante boa parte do século XV, XVI, XVII, XVIII, até por volta do século XIX. Esse sentimento do amor, ele também não desaparece de outros sentimentos amorosos. Se você pegar os textos desse período, se fala de outras relações amorosas que você tem além do humano para com o humano, do humano para com os objetos naturais, do humano para com os objetos de construção, do humano para com o filho, por exemplo, não somente do amor para com uma amada, por exemplo, o desejo da mulher amada, a idealização da mulher amada. Mas vou tentar aqui me circunscrever somente a esse tema do amor, que é o amor por esse objeto da mulher amada. Esse mesmo cântico do objeto da mulher amada estava sendo já retomado um pouquinho também, antes um pouquinho do final da Idade Média, já com as cantigas de amigo, cantigas de maldizer, que já estava aparecendo já esse objeto idealizado do amor da mulher ser como objeto amado. Bem, muito embora esse é o texto que aparece na vida cotidiana do amor, aparece uma multiplicidade enorme de formas de amar, só que elas não são vistas como dignidade para serem expressadas pelas pessoas. Elas não viram textos. Aí como é que a gente recupera isso? A gente começa a tentar recuperar por uma outra forma de comunicação das pessoas, desde as cantigas populares, que começaram a aparecer por volta do século XVII, XVIII, as cantigas que contavam a vida das pessoas, até por músicas populares do século XVII e século XVIII, na qual aparecem outras formas de amor que não contam necessariamente esse amor idealizado, heterossexual, muitas vezes falando do ponto de vista masculino para com a mulher. E começa a perceber que, de fato, nesse período também do século XVII, XVIII, também se pensava outras formas de amor que não eram só aquelas idealizadas, existiam outras formas de amor também aparecendo. No século XIX, com a ascensão, aí uma palavra que eu não gosto muito, mas é como a gente entende mais rápido, a ascensão da burguesia, conforme a burguesia vai tomando os mecanismos de poder, ela vai se apropriando do próprio Estado, e se apropriando também dos discursos, se apropriando da própria sociedade, e a partir dela que ela passa, a partir da burguesia começa a se explicar as coisas, começa-se uma nova idealização do qual seria a expressão do amor, que seria a família burguesa, nuclear, pai, mãe e 2 filhos. Começa a se disciplinar o comportamento familiar também, de como se vai se dar o amor. O amor teria um espaço, que seria o espaço da casa, que deveria ser isolado dos demais, deveria, se possível, ter um terreno na qual você construir a casa, com 4 metros de distância da rua, para a janela não ficar exposta, não se vê a intimidade doméstica da casa. Então a casa deveria ser afastada, se possível ser afastada também dos vizinhos. Você cria um núcleo familiar onde vai se dar o amor. Ali dentro ele fica circunscrito, e a família burguesa, pai, mãe, 2 filhos, ali vai configurar a expressão máxima do amor. E começa a se configurar também papéis para a mulher e papéis para o homem também nesse período do século XIX. E consequentemente aquele núcleo ele deve ser isolado de qualquer interferência do restante da família, inclusive. Ele é fechado, circunscrito. Só que esse projeto de sociedade, muitas vezes, o projeto da materialização do amor, de uma família burguesa, que tentava disciplinar o amor anterior, que não era mais aquele amor idealizado do Shakespeare, por exemplo, também não era o amor popular, o amor da vida cotidiana, é um amor novo que está nascendo no século XIX, que é o amor dessa família fechada. Não deu certo. A gente, embora ainda, se você vê um comercial de margarina, por exemplo, ainda está esse amor lá aparecendo. Que qualquer um ligado na TV agora vai ver essa expressão lá. Sempre. Se possível, aparece um cachorrozinho, né? Todo mundo acordando cedo, pegando um pão, o cachorro vem, rouba o pão, todo mundo é feliz, os passos. Até hoje aparece essa forma de amor. Ela existe ainda na nossa idealização. Então, vamos lá. Nós temos o amor em Cristo, que ainda permanece
para muitos ainda como uma forma de amor, não é para você, para muitos aparece como forma de amor, ele manifesta-se enquanto realidade social, ou seja, muitos ainda entendem que essa é a forma de amar por excelência, ainda para muitos ainda, um pouco menos, aparece o amor idealizado, e apareceu a forma de amor burguês, papai, mamãe, dois filhinhos, que vai materializar as formas de amor, de afetividade. Aquele espaço daria condição para você refletir a afetividade, está externalizado a afetividade para com a esposa para com você, para com os filhos, e aquele espaço da casa daria conta de você suprir essas necessidades afetivas do ser humano. Só que nenhum desses 3 projetos deu certo, deu conta. O amor idealizado, até porque ele é idealizado, é uma simplificação do real, uma idealização, ele tenta ignorar os problemas cotidianos, da qual se tem uma relação afetiva e amorosa, tanto é que ele termina ou no feliz para sempre ou na morte de alguém. Todo amor idealizado, se você pegar, por exemplo, Camilo Castelo Branco, um amor de perdição, ele termina onde? Na morte. Porque o dia seguinte é insuportável com um amor perfeito como esse. Porque vai discutir se onde vai ficar a escova, onde vai ficar o prato, onde vai ficar não sei o quê, quem vai colocar o quê, não sei aonde. Então, no amor idealizado, ele tem que acabar onde? Na morte, ou no feliz para sempre. Ele não consegue dizer do dia seguinte. Porque o dia seguinte é conflituoso, tem que resolver uma série de questões. Essas idealizações, elas sobrevivem ainda. Você consegue visualizar pessoas dizendo isso no seu cotidiano. Ou, pelo menos, projeta no seu íntimo esse sonho de encontrar esse amor idealizado. Em geral, alguns adolescentes, você consegue encontrar alguém que diga isso ainda. Para os religiosos mais fervorosos, entendem que o amor se materializa em Cristo. E para alguns ainda se materializa no casamento nuclear, familiar, burguês ainda do século XIX. Mas esse mesmo projeto, esses 3 projetos, eles demonstraram-se capazes de dar vazão aos nossos sentimentos, de materializar os nossos sentimentos. Por quê? Porque nossos sentimentos são muito mais múltiplos do que essas 3 possibilidades. São mais variados, nossos desejos, nossas necessidades, nossas angústias, nosso sofrimento, as nossas relações, elas são tão variadas quanto. E pouco a pouco começa esse questionamento sobre isso. Aí começa, por exemplo, a aparecer a ideia do amor livre, a possibilidade do amor alternativo, da década de 60, 70, por exemplo. E assim vai começando a aparecer projetos questionadores desses projetos anteriores. E nem mesmo esse amor livre, novo, que apareceu, conseguiu também oferecer para as pessoas um lugar seguro, que elas pudessem sentir, não, agora estamos numa possibilidade de amor, que a gente consegue colocar os 2 pés e ter uma firmeza e caminhar seguramente nesse amor livre. Também não conseguiu. E assim, de questionamento em questionamento, a gente foi destruindo esses projetos, tanto do amor em Cristo, do amor idealizado, do amor burguês, do amor livre. O que nós colocamos no local? Nada, não temos um outro projeto hoje. A mesma relação que há na destruição das utopias, também há com esses projetos afetivos e amorosos que nós criamos. Foi se destruindo. E uma palavra que eu não gosto muito, mas para ajudar a explicar, cria-se uma banalização das relações afetivas amorosas. Sejam elas heterossexuais, homossexuais, qualquer outro termo que vocês queiram usar, para definir as múltiplas possibilidades afetivas que o ser humano tem. Então o cara se banalizou. Ou seja, as relações são, como a professora estava dizendo, são rápidas, elas são tão fluidas quanto o objeto de consumo nosso hoje. Estou até lembrando também um documentário que o Rafael passou para a gente, com relação com as crianças, por exemplo. Não sei se você lembra do documentário que você passou para a gente, a criança e a alma do negócio. No documentário que ele passou sobre a relação de consumo, como a nossa vida cotidiana está muito baseada na questão do consumo, estou dizendo que todos vocês aqui fazem isso, estou dizendo numa amplitude mais geral, ou seja, há uma necessidade do consumo constante, e quando a gente compra um objeto, pode ser um celular, qualquer coisa que seja, a gente não está de fato querendo comprar um celular. O nosso interesse não é o objeto de consumo, é o consumo que é o objeto do nosso interesse, é o ato de consumir. Como o ato de consumo ele acaba quando você acaba de comprar, logo em seguida nasce um novo objeto, um novo desejo por consumir de novo. Você quer consumir mais alguma coisa. Bem, as relações afetivas amorosas, elas acabaram também
se impregnando desse projeto também de consumo. Talvez, se for para dizer, um novo projeto, nova forma de amar contemporânea, ela não era nem um pouco nobre, como se revestiu o amor em Cristo, como se revestiu o amor ideológico que apareceu no Renascimento, nem no período romântico também que apareceu, e talvez não tenha nem o projeto político que tem, ele teria o amor burguês, por exemplo, e também não tem nenhum sonho que tem o amor livre. É um projeto de consumo como? Eu preciso de você, até quando você me deu um prazer, cessou o sentimento de prazer, acabou a nossa relação, vamos embora para casa. E o pior não tem nenhum teórico desse novo projeto de amor também não. Não tem uma idealização, aliás, deve ser Michel Teló da vida, os cantores, se você observar, eles cantam isso. Se você pegar essas músicas que tocam na FM, eles cantam esse amor novo, da balada, do sertanejo universitário. Eu vou para a balada, pego todo mundo, não tô nem para ninguém. Mais ou menos, resumido, o ideal é esse. Talvez o grande idealizador, o grande mentor intelectual, então, se for para achar alguém, é o Michel Teló. É assustador. É assustador. É o mentor intelectual desse novo amor contemporâneo. Aí se você pensar que já teve alguém como Shakespeare, ou alguém como Jesus, que idealizou uma forma de amor, pelo menos projetou uma forma de amor, aí você pensa que resumimos hoje a um cantor de música sertaneja, péssima formação de qualquer coisa, qualquer sentido, mal consegue se expressar, e vinculou a relação de amor a uma questão de mercado, de consumo, você fica meio assustado. Eu fico pensando também o seguinte, se o projeto de amor de Cristo não deu certo, se o projeto não conseguiu de fato abarcar tudo, uma série de questões, não vou discutir nem por que não deu certo aqui, mas não conseguiu de fato abarcar tudo. A gente não se encontrou confortavelmente em Jesus e caminhamos com Ele. Não nos encontramos confortavelmente com Shakespeare. Não nos encontramos confortavelmente com o pensamento burguês. Não nos encontramos confortavelmente com o amor livre. Eu duvido que essa proposta dure muito tempo. Mesmo assim, não vai durar. Porque ela não satisfaz. Ela é frustrante. Ela é muito frustrante. E mesmo que aqui não tenha vivido essa experiência, nem estou tentando conjecturar isso, mas é visível por esses adolescentes, a quantidade de adolescentes mesmo que demonstram claramente a sua frustração, o seu sentimento de angústia ainda, de não ser correspondido, de não conseguir dialogar, de não conseguir externalizar, de não conseguir sentir de fato alguma coisa especial na relação. A quantidade de meninas que eu venho conversando na adolescência, que a gente fala muito da sexualidade precoce, mas tem um outro fenômeno também que talvez vocês não estejam analisando. Há uma série de meninas que não estão mantendo relações sexuais, que estão adiando o máximo possível, porque não concebem essa forma de amor nova que apareceu, não conseguem para elas. Eu não consigo me manter uma relação com alguém porque eu não acredito nessa forma de amor instantâneo, momentâneo, por uma noite. Como a gente chama mais atenção é a sexualidade precoce, tem um certo grupo de pessoas que estão meio que, digamos que oculta, que parece que não existem, mas existem, uma série de meninas. Basta vocês irem numa escola de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro colegial, e perguntar para elas: você já teve alguma vida sexual? Você tem vida sexual? Você já teve a sua primeira vez? Não, professor, não tenho. Uma série de meninas, várias, não têm coragem, não dão conta, porque elas percebem que elas não conseguem, que não querem entregar o corpo delas para esse projeto de amor. Ele não está dando certo. Ele não está funcionando. As pessoas não estão se sentindo bem com essa forma de amor. Bem, aí fica a questão. Nós questionamos, ou pelo menos não queríamos essas formas autoritárias que vinham anteriormente. E supostamente, quando a gente também, nosso projeto ideológico, também quando derrubava os projetos ideológicos totalitários que nos cercam, nos prendem, as pessoas seriam simplesmente livres e iam produzir coisas positivas, bacanas, de fato, expor toda a possibilidade e potência do ser humano. Não necessariamente. Uma coisa que eu venho descobrindo, por mais que você deixe alguém livre, a liberdade não necessariamente produz algo. A liberdade ela pode ser estática. A liberdade não necessariamente produz. A liberdade ela pode deixar alguém mais parado ainda que ela já estava anteriormente. Eu vejo, nesse sentido, uma certa carência de reinventarmos, portanto, uma nova situação amorosa, uma nova situação afetiva, e começar a reproduzir textos mesmo. Por exemplo,
reproduzir não é pegar os textos do passado, ou seja, precisamos então agora, a gente pode ser humano mesmo aqui, enquanto projeto, tentando fazer um percurso da humanidade aqui, estamos numa situação na qual eu, vocês, todo mundo aqui, vamos ter que voltar a escrever sobre isso. E não parecer piegas, por exemplo, não parecer bobo, infantil. E vai ser difícil porque, volto a dizer, o amor idealizado foi ridicularizado. O amor cristão foi ridicularizado. O amor burguês foi ridicularizado. O amor livre foi ridicularizado. Mas esse amor novo que está sendo criado na contemporaneidade, ele também não consegue dar vazão aos nossos sentimentos, nossas afetividades. Talvez a gente nunca consiga criar um que dê conta. Mas a gente aqui vai ter que buscar novas formas de dar expressão a isso. Eu venho tentando, na minha existência, tentar dar expressão a isso. Desde a minha relação com a minha esposa, por exemplo. Será que eu estou conseguindo? Por várias vezes me pergunto, será que eu vou conseguir fazer isso na minha existência, né? Corresponder à minha afetividade. E óbvio que se eu já disse que sim há 3 anos atrás, eu continuo dizendo que sim agora, continuo acreditando nesse projeto. Tanto é que acredito que eu e minha esposa resolvemos ter mais uma possibilidade de amar, ter um filho, mais uma possibilidade de tentar expressar o que é amor, o que é esse sentimento. Vou descobrir o que é isso em março, vou saber o que faz, o que é. E sempre que comento sobre isso, a frase é sempre a mesma de várias pessoas que já são pais ou mães. Você vai saber de fato o que é amor, você vai mudar quem você é. Você vai descobrir uma forma de amor que não depende de um retorno, de uma correspondência, né, de alguém. Das formas de amor que eu conheço até hoje, todas elas necessitam de uma certa retorno do objeto amado. Pode ser até do sol, da lua, mas o sol tem que me iluminar, a lua tem que me inspirar, o vento do mar tem que me soprar alguma coisa, o passarinho tem que cantar para poder amar. Segundo essa nova forma de amor que eu vou descobrir ainda, eu não preciso mais de nenhum retorno do meu filho. É um objeto do amar em meio intransitivo, vocês acreditaram? Talvez, se você me convidar para poder falar essa palestra depois de março, eu vou dizer outras coisas. Não sei, vou descobrir isso aí. Em todo caso, eu queria encerrar a minha fala quando tentem pegar vocês aqui, imagino que não tem nenhum aqui fã do sertanejo universitário. Rodrigo. Com exceção do Rodrigo, não tem nenhum fã do sertanejo universitário aqui. No íntimo nosso cotidiano, quando a gente quer tentar achar alguma coisa, que alguém expresse nossos sentimentos, que possa transcrever, externalizar o que a gente sente, de afetividade, geralmente a gente olha para trás, lógico. Tenta pegar velhas músicas, estão lá muito empoeiradas ainda, filmes velhos. Eu tenho um filme que eu vejo sempre, quando eu estou tentando dar vazão a isso ainda, que é da Amélie Poulain. Acho que todo mundo deve conhecer aqui. Sempre que eu estou tentando dar externalizar de novo esse sentimento, bota esse filmezinho lá, tento ver de novo, tentar ver se eu consigo achar alguma coisa que expressa aqueles sentimentos novamente, né? Aí vem aquelas várias músicas também que eu escutava, né? De moleque, adolescente. Não assusta, gente. Você não tem nada contemporâneo que possa expressar esses sentimentos. Não tem um filme, não tem uma música, não tem um poema que consiga externalizar isso. Mas a minha assusta muito. Eu não sei que ninguém de nós é capaz de escrever alguma coisa sobre isso que possa externalizar esse sentimento. É assustador. Porque dominou uma simplificação tão grande sobre isso, uma banalização tão grande nas letras, nos textos, nos filmes. Você pegar até os filmes contemporâneos falando sobre isso, são tão pobres de expressão do que é esse sentimento, que eles não dão conta de expressar, não traduzem o sentimento, não conseguem colocar para fora o que você está pensando ali. Talvez até um chamado, então, de superar essa forma de amor que nós inventamos, que não é nem um pouco nova, e tentar reescrevermos isso. Produzir texto novo, poemas, músicas, documentários, filmes, que pensem essa possibilidade de amar de novo. E criar novas formas de falar de amor um pouquinho mais complexas, que sejam, não sei se é melhor falar, mas conseguir de fato expressar esse sentimento que é o amor. Obrigado.
noite novamente. Eu vou tentar ser mais objetivo e mais curto na minha fala. Quando o Celso me falou da minha participação nessa mesa, eu confesso para vocês que eu ainda não estava nem preparado para falar algo, devido ao fato que eu me entristeço muito com algumas realidades. Eu realmente ainda estou um pouco triste, a gente que sonha bastante, né, doutor? E eu estava lá revirando alguns rabiscos meus para ver o que eu poderia trazer para ser falado nesse tema. E aí eu vi também que o Marcelo estaria presente e teria uma proximidade de algumas coisas que ele falaria, né, com essa questão do criticismo, né, a esse tipo de amor que a gente vive hoje. E aí eu continuei repensando o que eu falaria, né, dentro dos meus escritos todos lá aqui. Então eu vim para cá pensando em falar em algumas coisas e quando eu cheguei aqui eu revirei tudo, né? Então eu quero começar dessa forma, falando que realmente o amor tem essas reinvenções, né? E à medida que o pessoal foi falando aqui algumas coisas, eu fui repensando, inclusive acho que alguns notáveis que veio fazendo cabeça, né? Ali eu fui observando. Então, eu queria que vocês tentassem fazer um paralelo do que eu vou começar a explicar para vocês do que a gente tem vivido aqui. Eu acho que eu não conseguiria falar uma forma de amor com mais entendimento do que o meu próprio amor. Mas não quero falar de um amor também ético ou romancista. Eu vou tentar, a minha vida não é tão resumida, mas eu vou começar em partes para vocês entenderem como que eu quero chegar lá na questão em si do amor pelas lutas mesmo, pela sociedade, desse amor social, pelo todo. Eu quero começar, hoje a gente tem um cursinho social que funciona aqui no Frei Teodósio. Essa escola foi a escola que eu iniciei as minhas séries primárias, né? E uma vez tinha um rapazinho negro, né? E nessa época eu devia estar na segunda série, eu nem devia saber o que é racismo, mas tinha um rapazinho muito humildezinho, que inclusive era da minha sala, e tinha tradicionalmente os grandões empurrando ele na saída da escola. E eu não sei o que me levou, porque era tanto bom, eu não lembro a quantidade exata, não sei, o maior rapaz grande já empurrando e fazendo aquela coisa que hoje se der o nome de bullying, né, eu acho, mas que dava tapa na nuca. E eu não lembro qual que foi o curso que me fez entrar para apanhar também, né? Não tinha outra coisa a ser feita, eu acho. E eu sei que a gente, naquele momento, apanhou junto e o que foi mais interessante é que a sensação que eu tive depois, e essa sensação eu ainda guardo comigo, por mais que eu não lembre a quantidade de pessoas, eu lembro a sensação que eu tive de apanhar junto com aquele rapaz, e eu não sabia porque realmente estava apanhando. Então estava aí travado, eu acho, o primeiro caos de amor, né, que eu ia ter com algumas questões futuras. Passava naquela época muitos filmes ainda, não sei se o pessoal se recorda, eu era novo, mas era 90, e passava muitos filmes sobre a abolição ainda, e eu fui entendendo um pouquinho mais sobre essas questões, fui entendendo que algumas pessoas estavam ali se matando por alguma coisa que eu não sabia o que era ainda. E aí eu comecei, eu até lembro o Dr. Renato que estava falando aqui, eu comecei também a me interessar muito por alguns filmes que não eram da minha época. Não eram aqueles filmes da Disney tradicionais. E ainda retomando em filmes, eu me lembro que em 94, por aí, eu assisti um filme que se chamava Coração Valente.
E tinha um cara lá que ele não queria se envolver nas questões sociais, né? Ele queria só ter aquele amor tradicional de ir para a casinha dele também no fim do dia, por mais que fosse uma situação campesina ali, ele queria plantar, colher e ter os filhos e viver. E de repente a situação levou ele a outros caminhos. A mulher dele foi assassinada por soldados ingleses, né? E quando ele se viu, ele já estava meio à luta, novamente. E adiantando um pouco o processo, travou-se várias lutas, teve histórico de traição no meio desse filme, e no final do filme ele estava condenado à morte, pegaram ele, e eu me lembro que queriam a todo custo que ele abrisse mão de tudo que ele falou, que ele pedisse perdão, jurasse amor ao rei, à coroa, e ele se recusou isso, e foram se retirando as vísceras dele aos poucos, né, durante aquela etapa final do filme, e aquilo ali ainda me causava uma certa estranheza, né, porque eu ainda era novo, não me lembro a idade ao certo, mas eu estava começando a entrar na adolescência, certo? E machucavam e faziam de tudo, e o grito final dele realmente foi liberdade. Eu acho que foi no momento que a palavra apareceu, aquela resposta dos primeiros filmes lá de abolição que eu ainda não tinha, começou a surgir ali, né? Parece meio ainda inocente, não sei, mas essa palavra começou a entrar em mim de tal forma que eu não sabia mais como proceder sem essa palavra. E passado esse tempo, a minha realidade, eu sempre morei ali próximo ao bairro 15 de Novembro, né? A minha mãe, de 12 filhos, ela era a única que era, aliás, eram 12 irmãs, mas ela ainda assim era a única que era pobre, desquitada, costureira, né? E sobre o alvo ainda da família que tinha dado certo, a família tradicional que tinha dado certo, né? Então vocês imaginam como que sempre tem aquele que quer controlar a sua vida, não por mal, mas eu não sei o que acontecia, que essas pessoas que queriam controlar a minha vida sempre tinham uma força contrária, né? Eu era o que já estava predestinado a ser um problema, né, na sociedade. Já me taxavam que eu ia ser isso ou aquilo, então que eu tinha que estar nisso, que eu tinha que estar naquilo, que eu tinha que dormir no horário, e sempre tinha gente da família querendo isso ou aquilo para mim, porque eu era filho de solteira, pobre, pode ser influenciado por isso ou por aquilo outro. Eu sei que todas as tentativas nesse momento davam muito errado. Só que eu sei que eu também alimentava uma raiva, algo que era muito consistente, porque quando chovia, eu me lembro que além de cair as gotas d'água, caía também poeira do telhado. Então, para mim, isso era muito revoltante. Essa vida de pobreza, de lástima, por mais que não fosse não era um barraco ainda, assim, era uma casa, mas... então, eu comecei a vender chup-chup, picolé. Uma vez eu me lembro até de ter vendido picolé para o Rafael. Acho que ele não se recorda, ele morava na Castro Alves, ele ainda era pequenininho, tinha irmã, era o sonho do pessoal aí da vizinhança que eu morar com a irmã dele. Ele levou o Rafael, né? Não, na verdade o Rafael foi lá para dentro pegar dinheiro, comprar picolé e trouxe a irmã. Isso é só uma passagem para a gente tentar. Vamos deixar a Maria Augusta de lado. E eu fui vendendo chup-chup, e aí evoluí para vendedor de picolé, né, e comecei a trabalhar de cobrador. Na época não tinha muitos cobradores que duravam na livraria ABC, lá não sei porquê.
pessoal muito bacana lá, mas é sério, eu falo assim brincando. E eu comecei a guardar dinheiro. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu ainda tinha uma bicicleta barulhenta, mas tinha lá já os meus 15 mil reais. Tava tudo escrito que eu ia ser aquele cara que ia chegar na família e falar, oh, eu venci, né? E aí, então, a vida começou ainda a melhorar um pouquinho mais, porque você começa a estudar, e aí você começa a ganhar uns salários melhores, e tudo indicava que eu seria aquele que escreveria mais um livro, né, de como ganhei meu primeiro milhão. Regras para se investir da noite para o dia, e tudo mais, aquelas coisas bacanas, né? Mas não, por mais que nesse tempo eu tenha que ter cuidado de mim, eu até tenha alimentado aquela ideia que é de uma cultura dominante, que você ser feliz, você precisa ter sucesso, e esse sucesso ele vem agregado da ideia de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, de ter um carrão, de ter uma casa grande. Aos poucos, como um imã, foi realmente voltando aquela questão, parece que é um desejo de ser pobre, certo? Não sei se é uma sina, né? Eu sei que eu comecei a me inteirar mais eu não tinha filosofia na época, no meu colégio, mas eu comecei a me inteirar um pouco dessas coisas. Continuei guardando meu dinheiro ainda, né? Na época todo mundo gastava, já comprava uma moto, e eu continuei para a bicicleta um tempo. Mas eu comecei a trabalhar com usina também, e de perto eu comecei a ganhar aí já quase no primeiro ano, eu tinha o meu lerite de carimbado uns 4 mil reais. Mas tinha muita coisa lá que ainda me causava indignação. Eu sabia que eu só não queria ir para casa, como dizia Raul, né? Eu podia estar contente, eu queria ir para o trabalho. Eu não queria ir para casa cansado no fim do dia por ter produzido muito dinheiro, por ter ainda um emprego. E ainda visualizando uma situação que era deplorável para mim do ponto de vista de tratamento humano e de tratamento ao meio ambiente, à terra em si, aos recursos naturais. E como eu tinha a minha reserva, que é o que eu tentei sempre falar para os meus amigos, muitos amigos queriam mudar de emprego e não conseguiam, né? Eles, eu tenho conta disso. É uma sina, né? Eu gosto de gastar, que é uma beleza. Então eu abandonei esse emprego e voltei a me dedicar mais aos estudos de novo e pude ficar tranquilo, porque eu já tinha essa reserva, não tinha uma base. Hoje você só larga um emprego se tiver um pai e uma mãe que pode te dar um apoio, mas por si próprio, pagando aluguel, você não faz isso. Se você for um cara são, né? Essa ideia nossa contemporânea. E aí, passado esse tempo, eu comecei a dar aula. Mas antes de falar dessa luta da aula, ainda falando sobre variações de amor, certa vez apareceu um cachorro cego na minha vida. E esse cachorro cego aí fez com que eu procurasse por entidades, por alguma coisa que realmente recebesse esses animais, porque eu não tinha como ficar com aquele animal na época, e de tanto procurar fui percebendo que a necessidade de se criar isso não existia. Eu sei que eu também era igual a todo mundo em relação aos animais, eu me entristecia, mas eu nunca tinha procurado saber a realidade disso. E então, vendo essa vivência, eu comecei a procurar gente que tivesse esse mesmo apreço por essa questão, e aos pouquinhos a gente conseguiu fundar uma ONG que durante muito tempo ela só funcionou no papel. Não conseguimos evoluir daquilo porque, apesar de a gente ter reunido umas 10 pessoas por aí, eram pessoas que de questões institucionais só tinham o amor pelo animal, né, que era o objeto final.
Então ninguém saberia como iniciar esse projeto, então ficava muito centralizado às vezes as questões em mim. Mas por alguma mudança na sociedade, por alguma cobrança, e aí a gente teve também um apoio jurídico, né? As coisas começaram a andar e aí a gente começou a entrar no campo da prática. E aí a gente se debateu com um novo problema, porque no campo da prática não bastava só ter esse amor pela questão animal. A gente precisava entender que outras pessoas não tinham esse mesmo amor que a gente. Isso já tinha se perdido. Né? E principalmente pessoas que são donas do jogo. Eu sei que essa questão do que a gente fala, muitas vezes, e eu quero, ao longo desse discurso, tentar falar aos poucos sobre esses amores, sobre amores de várias lutas que a gente teve. Muito tempo as pessoas chegam na gente e ainda falam até hoje, por que se ajudar um animal com tanta criança passando fome? Né? E eu consigo pelo menos de perto ver que a maioria das pessoas que estão lá tentando ajudar isso são as mesmas pessoas que estão se sensibilizando com várias causas aí de exploração, de dominação, de pessoas que se envolvem não só com o animal, mas com o meio ambiente, não só com o animal, mas com a educação, como é o meu caso. E a gente vê que às vezes as pessoas se doem muito nesse novo tempo aí de amores aí disfarçados. Elas se doem muito com essa questão aí, mas elas não sabem controlar as sensações. Nós tivemos no ano passado o caso de nesse ano, perdão. O caso de uma égua que morreu, a gente viu ela viva e viu ela morta. E esse caso repercutiu muito aqui na cidade. E inclusive me tomou um tempo precioso de outras questões que eu estava seguindo. E o que eu quero chamar a atenção, por essa questão que às vezes se perde também, o amor não está perdido só nesse povo que está afastado, não. Eu consegui ver que o amor estava perdido, inclusive, do meu lado. Pessoas que às vezes eu percebi e me entristeceu muito, porque é como se você está ali erguendo uma bandeira de paz, uma bandeira de amor pelos animais, e eu vi que depois desse ocorrido, as pessoas estavam odiando as outras, odiando aquelas que participaram do evento, aquelas que foram responsáveis direta ou indiretamente pela morte desse animal. E eu realmente não me contive em lágrima, porque parece que eu estava no ápice, né, dessa luta. É como se eu estivesse erguendo um monte de gente em busca de liberdade. Na hora que essas pessoas estavam alcançando liberdade, elas se tornavam novos opressores. Para mim aquilo foi uma pancada sem limite. A hora que eu vi sangue nos olhos das pessoas. E que é o mesmo caso que a gente vem falando aqui, né? E que também depois do governo Renato, a gente sobre a realidade, não tem uma contextualização grande sobre tudo isso, realmente sobre a falta de amor, sobre o excesso de ódio, né? As pessoas queriam matar, queriam xingar, queriam taxar, todo mundo só se obteve aí, só se apegou à questão final. Ninguém quis saber de onde está originando esse problema, ninguém levou em consideração que nós temos um inimigo histórico, né, de 500 anos no Brasil, para mais, e de repente estavam se fazendo a mesma coisa, dividindo, né, as lutas estavam dividindo pessoas. E eu não tive outra alternativa senão me propor ao que a filosofia, ao que a gente faz a todo tempo, é criar conflitos internos, desgostos entre nós, para mostrar que não é por aí. E às vezes você tentando mostrar isso,
você não é compreendido. Quando eu tentei falar, por exemplo, sobre esse... Estava errado esse formato de luta que a gente estava seguindo, parecia que eu estava me corrompendo, ainda mais pelo momento que eu tive. E que é o que a gente... E aí eu começo a traçar outros paralelos. Quando eu falo de homossexualidade, já me perguntaram se eu sou homossexual também. Quando eu falo sobre a questão das drogas, já me perguntam se eu uso também, né? O senhor de filosofia e sociologia está sempre, de alguma forma, disposto a isso. Voltando um pouquinho à questão da educação, e eu só quis pôr mais uma questão de luta na minha frente, para vocês expor. Eu comecei a dar aula de filosofia, uma matéria até então não muito adorada pelos alunos, cansativa, assim, semelhante a uma história. E eu, da mesma forma que eu tentei, como objetivo, ser mais claro e não científico, eu queria que aqueles meninos, os meus alunos, vivenciassem isso. E eu acho que eu consegui, aos poucos, mudar essa realidade da docência, por mais que a gente receba crítica também, que a gente não tem que se modelar, que as pessoas têm que se modelar, para se adequar e tudo mais, não dá bem. Então a gente tem aí uma questão em pauta e que tem a ver com amor, porque se a filosofia ela tem um intuito de libertar sobre esses condicionantes que a gente tem hoje, sobre entender que a relação está perdida, que existe a questão da alienação e do consumo, não tem outra forma de você alcançar esses alunos senão pelo amor mesmo. Né? O filósofo não é o que ama o conhecimento. Eu sei que durante esse tempo de aulas eu tive uma greve e que eu fui conhecendo muito mais ainda nessa luta da educação dentro a questão da greve, só que a gente vê que tem um monte de problemáticas que acercam a evolução disso. Por exemplo, eu lembro que pais estavam adiando a greve porque não a greve estava estadual, mas a municipal, porque tinham filhos que era a única refeição. A única refeição que eles tinham era na escola, ou era principal, entendeu? Vamos falar que a gente também está no caso de pobreza extrema e frutal. Mas tinham pais que odiavam a greve por conta disso. Não era por conta dos filhos não ter o ensino, mas é porque o filho não estava na escola, não estava experimentando. E aí, se a gente não tiver amor, novamente, a gente não vai se ater a essa outra problemática, essa questão social. Passado esse tempo, eu tive que, além dos desafios que a gente tem todo dia, de uma educação que está sendo destruída no contexto abstrato, né? No contexto físico, eu ergo uma parede numa escola, eu não estou fazendo educação. Né? Para todo mundo é assim que funciona. Mas no contexto abstrato, ninguém quer saber como que está a política pedagógica. Eu sei que eu fui obrigado a presenciar um governo fechando salas de aula no meio do curso. E fecharam-se o terceiro colegial que eu dava aula e depois fecharam-se o segundo colegial. E passado 3 dias, algumas lideranças de salas já estavam esperando para o dia da aula que eu ia dar na sala delas para falar comigo. E novamente eu já sabe, você se sente bem, né? Então eu acho que aí novamente a gente retorna ao amor, porque o amor tem recompensas. Você se sente bem de ser lembrado, de não, mas essa aspirando é por você, aqui chegar nesse dia, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós temos que fazer algo. E eu sei que na escola que eu estava lecionando, que eu ainda tenho uma ligação com eles lá, nunca tinha acontecido uma paralisação total num turno promovida por alunos, praticamente.
praticamente foi isso. E foi, inclusive, foi a única escola em Frutal que não aderiu à greve de professores. Para ver a que nível que chegou de conservadorismo, né? de pessimismo também, porque muitos não entram por medo. E aí, novamente, você vê que o amor que aqueles alunos tinham uns com os outros dentro da turma começaram a produzir frutos, porque eles entenderam a importância da greve ali, entenderam a importância da educação ali, e aí vem a recompensa novamente da questão do amor. Passado um pouquinho essa greve, não se sabe de onde começou a investigar, né? Porque a gente sempre desconfia de quem está lá em cima, ainda mais a gente que está no combate aí de cima. Mas aí pegaram 3 alunos de cada sala, né? E queriam de toda forma me tirar da escola, eu acho, achar um erro, alguma coisa nesse sentido. E eu sei que os alunos mesmo me alertaram sobre isso, mas o que foi mais interessante para mim, né? Primeiro, o fato que os alunos se uniram e disseram que iriam paralisar de novo, né? Ou seja, você já estava chamando, porque o que está dando um efeito agora é o desgaste de imagem, né? Que hoje tudo é conectado, então muitas vezes a legalidade não tem agido tanto nesse sentido. Então, se fosse acontecer de novo, os meus alunos já estavam prontos para fazer outra paralisação geral. Eu não sei se de alguma forma isso teve peso ou não, porque quem está ali te interrogando acaba falando, não, porque realmente a gente repensou, a gente está e tal. Mas para mim, tudo isso que eu vivenciei, desde aquela primeira história que eu contei para vocês, da escola, e até esses momentos de hoje, e até o fato da gente estar aqui hoje, falando coisas talvez ao avesso, não teria outra palavra senão realmente amor, né? E esse amor é um amor livre, não um amor dependente. Se a gente escolhe talvez estar de um lado que possivelmente vai ser taxado de perdedor, é por amor, não tem outra coisa em si, né? Não tem nada que faça você escolher abandonar uma olerite de 4 mil reais para ganhar ali. Eu nem quero falar outros valores. Mas, então a minha experiência com o amor foi essa. O amor, ele sangra. Mas ele não é que o amor tem que se machucar, não é nesse sentido que eu falo. O amor, ele tem coragem. Eu fico muito feliz de que essas minorias estejam se unindo, que a gente propõe esses diálogos mais vezes, e que hoje as relações que eu tenho com os meus alunos, que eu tenho com outros professores, com pessoas que confiam em mim, elas são muito consistentes. E esse amor perdido na massa, que o Marcelo falou aqui, ele não é consistente. E ele está destinado realmente a ser superado. E eu sinto que esse amor que a gente consegue fazer com consistência aí, ele está se multiplicando. Se fosse feito essa reunião talvez há 5 anos atrás, a gente teria o quê? 5 pessoas? Então a gente consegue ver que as pessoas estão entendendo a importância de se unir. E é uma forma de amor, por mais que às vezes um torça a cara, pareça meio ceboso demais, mas é isso, é uma ligação, né, entre amor e liberdade. Tomar liberdade é um casinho rápido, mas ele foi do amor. Da causa, eu fiquei lembrando, eu não sabia se eu ria ou chorava. No final do ano, eu estive em repouso, debilitado. Como não nos encontramos no Natal, a minha irmã só resolveu descobrir no ano novo que eu estava de cama. Aí elas vieram e nos encontrando e bebendo. E aí,
ela queria saber se tinha algum problema no filho para a enfermidade. Eu falei, olha, a única coisa nova é que tem 6 meses que a gente rompeu definitivo da Associação das Mães da Praça de Barulho. Irreversível. E as minhas sobrinhas imediatamente já queriam discutir o prejuízo material que elas teriam com essa cultura, porque não teria viagem internacional. Tudo bem, mas aí minhas irmãs falaram assim, ficam quietas. A sua avó falava uma coisa, seu tio não perdia tempo. Ele adorava o encrenca. Ele tinha paixão e amor por encrenca. A bem da verdade, nos últimos 10 anos de vida dela, ela já dava o nome de luta e sonho. Mas a gente se move por essa paixão que nos faz sonhar. Eu acho que a humanidade morre. Bia Couto tem essa defesa que é muito linda, que é que ele fala que a África é devedora do Jorge Amado, porque Jorge Amado devolveu à mãe África a capacidade de ser casa de sonhos. Depois tem um capítulo posterior, ele diz que mais do que ser capaz de sonhar, a gente devia viver os sonhos com tanta paixão para conseguir ser sonhável pelos outros. Talvez seja daí que vai nascer um amor mais transcendente, raiz, que os sertanejos não cantam. Lembra que a Ana Paula falou aqui que é um negócio de comer alface, né? Eu adorei essa imagem dela, mas assim, você fez uma cronologia aí também, né? E eu fiquei curtindo ver, assim, porque eu acho que a ideia que eu tive de fazer essa mesma coisa que você fez foi de, como se ser mais didático, mais captável, né? E eu acho que realmente você conseguiu isso aqui. Eu acho que o negócio que a gente comer alface no mundo bastante. Tem uma preocupação que eu fiquei sabendo que a cerveja está branca, pode vedar. Essa é grave. Mas eu queria deixar passar a oportunidade de tocar muito a questão do. Como é que estão os amores aqui, né? Eu acho que tem algumas atitudes tomadas no mundo, né? Por pessoas que tornam referência, né? Eu cito Jesus, Gandhi, Luther King, Teresa de Calcutá, né? E tantos outros aí, tem pelo Brasil aí, tantas outras figuras. Tem um amor que é o amor do comprometimento, né? O amor da compaixão, né? Do complementar, do caminhar junto, pegar aí emprestadas alface, né? Comer alface junto, né? E tem esse amor do caliente, né? O amor da passionalidade, o amor do interesse, né? O amor do atrativo, do estético, né? Que eles chamam, né? E aí o Jorge trata muito bem isso, quando a cada momento da história, né? Esse amor do comprometimento, da compaixão, ele foi colocado na marginalidade, né? E esse amor da passionalidade foi colocado como elemento construtor da sociedade, né? Servindo disso para vender revista, para vender o corpo, vender a imagem, vender uma opção de coisa e vender também uma ideia de uma família, né? Que seria um pilar do modelo de sociedade. Para os dias de hoje, a gente percebe que essas relações familiares são outras, né? Naturalmente, o amor vai se aflorar de outra forma, né? Quer dizer, vai ter lá parte do amor conservador, das ideias conservadoras do amor, que vai abraçar em nome da responsabilidade, do não abandono, que vai resgatar a ideia de compaixão e comprometimento, especialmente numa relação de um mais experiência para o outro com menos experiência,
menos tempo de vida. Mas o que é legal é a gente não deixar a ideia do amor espairecer, sumir, perder de vista, né? Em nome do prazer, né? Mas que esse amor, do comprometimento, da compaixão, o amor de classe, né? E que ele também nos favoreça a compreender as relações, né, sexuais. Eu acho que isso é importante. Bom, pessoal, o Celso já reforçou o convite, né? Eu só gostaria de agradecer aqui em nome do Celso, do pessoal do GP. Acho que vai poder falar isso. A ditadura, você não gosta? A cerveja aguarda. Além de agradecer, eu gostaria de reforçar o convite de todos que estivessem lá. E se alguém tiver alguma consideração final a ser feita, quiser fazer o uso do microfone aqui, por favor. Se quiser sintetizar aqui. O Marcelo tocou num ponto interessante que eu gostaria até de falar. Né? Porque aí que é a questão. Eu ontem ainda estava comentando com o Rosenberg, né, eu acho que o povo erra muito quando coloca que o que foi feito pela igreja com o que Jesus colocou, com o que Jesus ensinou. Né? O amor supremo de Cristo. O amor de vitória de Cristo. Eu acho que, como eu coloquei ontem, eu não pulei de um prédio na Universidade de São Paulo porque eu tinha Cristo no coração e usava maconha. Porque senão eu tinha pulado do prédio. Porque assim, não há referência de amor se não for por Cristo. Isso aí é muito mais do que só eu dizendo. Muito mais do que só eu dizendo. Talvez eu não esteja dizendo com tanta força quanto realmente deveria, mas eu estou sendo. Não, sim, lógico. Você me conhece? Não, eu na verdade não sei se é uma questão ou uma reflexão bem rápida, muito pontual. Pegando o título da mesa, que é Novas Formas. Eu me lembro quando, em 2008, eu não tinha essa clareza. Quando eu lutei pela guarda do meu filho, aqui na comarca de Frutal, e o juiz, ainda bem que já foi embora, não pela forma como ele agiu no meu processo, mas da forma como ele agia no seu tudo, sem amor, né, sem respeito com o próximo, apesar da posição do juiz, a gente saber que ela é extremamente complexa. Mas eu lembro que no meio do processo esse juiz virou para o meu advogado e falou: André é um pai pegajoso. Justamente por toda a luta, né? Porque eu estava indo contrário a toda aquela doutrina, né, que se estabelece de que o filho é da mãe. O filho não pode ficar com o pai. Ou seja, eu estava ali num momento onde a guarda compartilhada recentemente tinha sido estabelecida, um momento onde leis como a alienação parental estavam em processo de se tornar, né, o projeto de lei propriamente dito, e fazia parte de uma organização não governamental que chamava-se Paz por Justiça. Quando esse juiz, esse infeliz, desculpe, o Ministério Público agiu de modo diferente, né? Mas quando o infeliz o juiz colocou essa questão, e é lógico que eu não aguentei, eu perguntei ao juiz se o pai dele nunca tinha colocado ele no colo, ter feito algum carinho, né? Porque aquilo vinha de uma pessoa
que provavelmente não conhecia a relação de amor, de afeto. Eu falei, o senhor pode falar qualquer coisa da minha pessoa, mas entrar nesse campo eu não lhe autorizo. É mais fácil mandar me prender. A minha relação com o juiz ela foi gostosa durante 2 anos. Nunca teve peito de me prender. Eu escutei ela falar de escola, afetividade. Eu discordo um pouco. Eu fico um pouco assustado quando se fala o professor tem que amar, ele tem que dar afetividade. Eu acho que não é, o processo não é tão simples dessa forma. Eu parto de outra perspectiva. Quando eu penso em questão do amor, eu penso, né, em novas possibilidades. Você deu o exemplo da justiça, porque ali era um espaço de resistência. Era um espaço de contestação em relação ao que está posto. Quando eu vejo exemplos como o Danilo está dando, eu encaro essas novas formas de amor como espaços de questionamento, como espaços de solidariedade. Se você pegar a questão da ONU. Então, esse amor, eu entendo que para a gente pensar alguma possibilidade de construir alguma coisa, ele não pode ser tão tudo pelo amor. Eu tenho que ter um projeto, tenho que ter um princípio, eu tenho que ter alguma coisa que alimente essa ideia de amor, né? Até para poder romper com esse amor banal que a gente vive. E aí, só uma questão. O professor colocou, desculpe, eu não guardei o seu nome aqui, Jorge. Falou do homem contemplar a natureza. Qual natureza? Nós podemos falar, são essas questões, né? Quer dizer, por exemplo, o amor em relação à natureza. Mas eu posso falar em natureza? Ou eventualmente seria numa segunda natureza? E aí a gente fica perdido quando começa a colocar essas formas de amor que até então eu tinha ou tenho, né? E a forma, a realidade concreta, é algo que eu tenho. Quer dizer, eu não tenho que redefinir, na verdade, tudo. E redefinir, inclusive, o que é o amor. Eu não tenho dificuldade de entender o teu questionamento. Mas, assim, me parece que quando eu estou falando de natureza aqui, eu não nego que a natureza é histórica, que ela o nome é uma coisa que eu penso que está na minha vida. Quando eu falo, eu às vezes já vou conversando com novos autores e até admito que as pessoas saibam que eu sou marxista muito obstinado, muito irredutível na minha formação de Marx, Trotsky, Rosa, Guevara, que são autores. Então, eu tenho. É quase como se eu, na correria do pensamento, dissesse assim, não. O termo contemplar, eu não falei no sentido filosófico, falei no sentido em que eu estou traduzindo uma ideia poeticamente, que é o momento em que eu aprendi a ficar em conexão com a vida que se mostra nas coisas da natureza. Depois eu descobri que fazia parte das tradições indígenas, que é o modo como eles se conectavam. E não nego que a natureza deles não é a minha, e que o vínculo deles não é, que o meu talvez seja de contemplar, mas até no sentido mais pejorativo, filosoficamente a palavra correta para mim fosse de um espectador elogioso. Né? Mas assim, filosoficamente, eu acho que eu faço uma composição maquínica com as estrelas e com o cosmos. E que isso não é diferente do que eu preciso aprender a fazer para compor maquinicamente um gueto guerrilheiro, uma frente guerrilheira. Que as coisas passam do mesmo jeito. Embora quando ocorrem com a natureza, fica sem palavras, e só a poesia me aproxima. Quando acontece com os homens, algumas teorias nos ajudam a comunicar, e aí as coisas
eu não sei se são mais fáceis ou se tem mais ruído, mas é diferente. Eu descobri que na natureza essa coisa que a gente fala de construir dispositivos naquímicos se dá, e essa natureza são coisas conectadas. Agora, uma coisa que eu peço desculpa, eu não consigo. Não, peço desculpa no sentido assim, às vezes eu perco a clareza. Por exemplo, eu falei que ia conversar com o Balma e não conversei, só falei do amor líquido, não falei do quanto é complexa a teoria dele e o quanto é um sociólogo hoje mais vinculado a uma esperança revolucionária, ao Fórum Social Mundial, a um patamar militante. E eu fiquei muito legal porque quando os nossos amigos falaram, esse amor que é espetáculo, que é nudez, que é sublime na teoria filosófica do pós-moderno, foi explicado para mim de uma forma que eu falei, arrasou. Bom, quando ele falou que não tem teórico, que o teórico desse amor é o menino lá, eu lembrei das festas quando eu empresto minha casa para minhas sobrinhas. E eu vejo as dores deles no fim da noite, quando a bebida permite o papo ser sincero, e aí eu bebo uma tequila, e esse fica falando, no seu tempo era diferente. Eu falei, a geração do Fica é meio estranha para mim. Eu não acho que nós éramos o máximo, não, mas então tem essa inquietação, né? Mas eu acho que você traduziu muito bem. Não, o povo não aguenta muito tempo Fica, essa geração do Fica. É a geração da liquidez, da volatilidade, do social líquido. Embora eu concorde com a Marta Rubio, nossa amiga, do social, que diz que a miséria é sólida, que a mais-valia é sólida. Podemos também entender o social líquido do Balma muito descaracterizando uma verdade crua, como a Cracolândia. Ali você tem um fruto da liquidez, mas quando você vai olhar a polícia, é sólida a repressão, não tem nada de líquido. Existe uma outra repressão líquida, mas eu vou olhar, que discrimina, que a sujeita por antecedentes, mas a violência instituída pelo Estado hoje, principalmente depois das legislações que retroagem na compreensão da dependência química, no meu entendimento, tem sido brutal e sólida. Mas o contemplar é porque eu fico estudando música e poesia, eu nunca sei de que lugar que eu estou falando. Né? Tanto que eu falei assim, olha, eu acho que tem um teórico interessantíssimo. Mas depois foi, eu apanho toda sexta-feira e fazer elogio da Tereza Cristina, sambista nova, que é Guarda em Mim, que eu acho que é uma composição que aponta para um novo amor. Mas é só o meu ouvido, de curioso, e eu não posso garantir muito que sempre a ouvir beba. Não que eu beba muito, gente. Não é assim. Não é assim. Só 30 segundos só para completar a questão da escola. Eu leciono já há 17 anos. Né? E há muito tempo a gente escuta essa questão do amor, da afetividade com o aluno. Chegou uma hora que eu tomei uma opção diferente. Eu gero desconforto nos meus alunos. Se eles quiserem me amar, eles amem. Se eles quiserem amar o espaço da sala de aulas, amem ou não. E tem dado muito mais certo do que aquele acolhimento afetivo, né, praticado pela pedagogia do amor. Né? Pegar o aluno, abraçar, um dia. Não, eu gero desconforto. Né? Uma aluna aqui já foi embora. Uma pena, eu sou o cara que gera desconforto. Você quer me odiar, me odeia. Mas por incrível que pareça, eu sempre fico assustado. Quando chega, né, a época do final de ano, os caras têm que escolher paraninfo, infos, os caras olham para mim e falam, professor, é você. Eu não consigo entender. Porque eu acho que eu estou gerando
né, toda uma situação que vai gerar raiva e no final vira uma relação de amor. Uma das formas suas de amar. Mas foi uma opção minha porque o negócio de abraçar aluno eu falei não tá dando certo. Vou partir por desconforto mesmo. André, eu tenho uma boa processo de educação, mas que foi de 1999. O problema de sair de bom vai ser só da humana. Eu estou pensando aqui na questão do que é muito bem colocada na pesquisa de análise, que é aquilo que funciona. A gente se autoriza, lendo Deleuze e Guattari, a esses processos de criação, que eles implicam, assim, para você se autorizar um certo grau de liberdade nas coisas que cada um faz, a gente vai um chão grande, né? Vai para alface, tudo que você disse, tudo que eu lembrei também, que todo mundo trouxe aqui. Mas assim, para a gente se autorizar, eu acho que assim, é muito livro farol, muita coisa passa por aí, até a gente conseguir uma forma de fazer as coisas que funciona. Você acabou de dizer, eu faço assim, mas não é que no final do ano eles me chamam, então eu percebo que isso está funcionando. Então, assim, a gente tem muitas memórias, ela é professora, a gente vem da área da saúde mental, trabalha com pessoa com transtorno mental, vem da luta antimanicomial, assim, aqui tem o promotor, aqui o Renato, que a gente também adora ouvir, e assim, são áreas muito diferentes que estão aqui, mas não por isso a gente não tem as nossas identidades e não come alface, né? E tem uma coisa assim que o Deleuze fala, que é a questão do resgate da alegria, no sentido do poder de você ter o seu próprio rosto e não ficar cravado nesse rosto que já existe pré-determinado, quando você nasce já está lá. Você só é incrustado nele. Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente vem tentando ao longo do dia dizer disso. Como que cada um vivencia essa forma de ter o seu próprio rosto e de poder estar intervindo nas coisas. Eu só queria fazer uma colocação. Quando eu falo dessa questão da afetividade, é o seguinte, eu acho, eu sou psicóloga, trabalho com as crianças e com os professores, a família, acolhimento e orientação, tem como fazer um trabalho mais profundo pelo tempo, Então, eu acho que não tem como o professor ignorar uma criança que fala assim, não quero saber a sua história de vida, não quero saber o que aconteceu na sua casa, e se ele está passando fome, se ele foi violentado, se ele foi iludido, da forma que for. E é isso que eu tento trazer para a escola, que esse professor tente enxergar um pouco a realidade dessa criança, porque vai ficar muito difícil ensinar. A sede dele ali não é de conhecimento, ele tem outras necessidades. Foi isso que eu quis dizer com essa questão da afetividade. E não passar a mão na cabeça, abraçar a mão. Eu sei, mas mesmo nessa perspectiva... Você acha que é difícil trazer isso para a sala de aula? É quase que um ato cruel com o professor. Porque nós não temos esse apoio, essa estruturalidade. Mas fica mais fácil para o professor? Não fica mais fácil para o professor compreender? Não que o professor tem que fazer alguma intervenção, mas tem aquele conhecimento. Eu sempre pensei no que você está falando. Conheci a história do meu aluno, só que eu não tenho um aluno, não tenho 2 alunos, às vezes são 10 salas, 15 salas com 30, 40 alunos. O que eu estou colocando é a perspectiva que você coloca, ela é interessante. O que falta é a escola criar um espaço, criar uma situação na qual ela consiga de fato estabelecer uma relação de solidariedade e esperança de coisa que vai. Agora, a questão é que muitas vezes se joga a bomba na mão do professor sem que esse professor, sem que o grupo do professor tenha de fato uma real estrutura para. Então, eu não descarto a afetividade. Mas lá na minha cidade, eu tento fazer isso. Eu sento com o professor, com a família, e a gente discute isso, vai fazendo isso ao longo do ano. Só que eu entendo, a realidade não é bem assim. E como eu falei, eu queria dividir um pouco com vocês a experiência. Seria ótimo que tivesse um psicólogo em cada escola, que pudesse ser feito um plantão psicológico, enfim. Então eu estou fazendo e eu vejo quanto que é necessário. Claro que a gente pega um caso extremo em cada sala,
porque o professor também tem que ser Cristão? amado. Nossa, gente. Tá bom, chega. Vamos embora.